Rede Sesc Senac de televisão, 24 horas no ar. Programação de alto nível para todo o Brasil. Debates, entrevistas e reportagens especiais revelando o cotidiano de um país de enorme diversidade. Riquíssimo em manifestações culturais e cheio de desafios a superar. Interatividade, compromisso com o desenvolvimento social. STV, Rede Sesc Senac de televisão, o canal da educação e da cidadania. O Amigo da Onça possivelmente foi o primeiro grande personagem que a indústria cultural teve num grau de popularidade avassaladora. Ou seja, a gente tem muitos personagens da literatura, no teatro, mas o Amigo da Onça, à sua época, nos anos 40, 50, virou uma espécie de unanimidade nacional. Então é um personagem forte, com certeza. Eu considero o maior personagem assim, de humor gráfico dentro do jornalismo, né? Assim, o que marcou muito, né? Evidentemente tem vários outros que marcaram, mas esse daí ele fez uma marca fortíssima. O humor tem, vamos dizer assim, tem a crueldade de denunciar, o humor impõe o realismo, ele impõe a realidade, né? Ele então faz o idealista se lembrar da realidade. E a gente costuma dizer que a realidade é cruel, não é? Então a gente costuma achar que os humoristas são cruéis, quando na realidade quem é cruel é a realidade, né? A Campainha e o Cujo, de Manuel Araújo Porto Alegre, é considerada a primeira charge nacional em 1837. No Brasil, o cartoon, sátira de costumes, e a charge, crítica política, se confundem. Os artistas brasileiros trabalham com desenvoltura em ambos os setores. No século XIX, surgem as revistas humorísticas com caricaturas. O ítalo-brasileiro Ângelo Agostini e o português Rafael Bordalo Pinheiro foram os introdutores da sátira desenhada em nosso país. Os paulistas Voltolino e principalmente Belmonte, o criador do Juca Pato, destacaram-se como herdeiros da charge francesa. Quer dizer, o humor tem essa mágica e o brasileiro gosta disso. É carnaval, é futebol, tudo tem humor em volta, né? E tudo indo por esse lado aí. O brasileiro gosta muito de uma sacanagemzinha mesmo. Também com destaque, J. Carlos, um dos grandes artistas brasileiros do gênero, não só na charge política, mas também como retratista dos costumes cariocas com o Almofadinha e a Melindrosa. Depois do Chiquinho, em O Tico-Tico, o personagem que conquistou o país foi o Amigo da Onça, de Péricles, um cartoon semanal que ocupava uma página na revista O Cruzeiro. Borjalo influenciou gerações. Ziraldo é um dos grandes nomes na área. Tal como Enfio, destacou-se na oposição à ditadura militar dos anos 60 e 70. O Pasquim, com Paulo Francis, Fortuna, Milor Fernandes, Jaguar e outros, liderou esse movimento entusiasmando os jovens. Em São Paulo, Laerte, Jal, Lor, os irmãos Paulo e Chico Caruso, Hilde, Glauco, Maringoni, Spaca, Angeli e Negreiros, nos jornais, nas revistas, nos sindicatos, todos usam o humor para tornar o mundo menos risível. Então, o humor e o onça são uma forma de você tentar dar o beliscão no cérebro das pessoas, que é o que o humor faz, né? Ele lutando contra os dogmas, né? Sempre lutando contra, ele vai minando a pessoa para que a pessoa comece a tentar raciocinar, não deixe se levar pela onda. O humor, ele dá aquele... E o jovem de hoje precisaria conhecer, porque nós precisamos sempre ter a lembrança, ter na nossa memória os grandes valores que nós tivemos no nosso país.
independente da área de atuação em que eles estiveram. E o Péricles foi um deles. Péricles de Andrade Maranhão nasceu no dia 14 de agosto de 1924, no Recife, em Pernambuco, filho de José Severino de Andrade Maranhão e Antônia Nunes Maranhão. E desde cedo demonstrou vocação para o desenho, rabiscando traços de personagens inspirados no que havia de mais popular em quadrinhos: Dick Tracy, Agente Secreto X9, Flash Gordon. Vivia-se a era de ouro das histórias em quadrinhos, e esses dignos e honrados heróis serviram de pano de fundo para os primeiros traços e roteiros de Péricles. Ele, desde pequenininho, que ele gostava de desenhar, ele desenhava no chão, qualquer papel que ele pegava ele desenhava. E quando ele saiu, ele fez as primeiras letras no Americano Batista, e depois foi para o Colégio Marista, Colégio de Frades. E os frades achavam muito interessante que ele gostava de desenhar e foi incentivando. Aí ele escrevia para uma revistinha do colégio. Aí foi quando ele fez um desenho para a Semana de Trânsito em Recife, que tinha Lula, Cardoso Aires e outros desenhistas já conceituados, ele tirou em primeiro lugar. Péricles Maranhão, aconselhado por pessoas amigas, levou à apreciação do Dr. Aníbal Fernandes, o então diretor do Diário de Pernambuco, historietas ilustradas de sua própria criação. E ele escreveu uma carta para o Leão Gondim de Oliveira, dizendo que ali um artista, quem viver verá, que é um artista, é um pequeno artista hoje. O futuro como quadrinista, como já indicava sua impaciência sequencial, não garantiu o ganha-pão de Péricles. Foi quando ele decidiu fazer o rascunho de seus primeiros personagens cômicos. E com uma centena de piadas na mala, ele embarcou para o Rio de Janeiro no começo dos anos 40. E ele veio trazer a cartinha. E foi até Chateaubriand, mandou ele falar com o seu Leão Gondim de Oliveira. Aí ele teve a ideia de fazer, deu o título a ele, o nome, o Amigo da Onça. Cria um boneco que seja amigo da onça, um tipo que seja amigo da onça. Era uma expressão comumente usada na época para definir aquelas pessoas que tentavam lucrar com o prejuízo do outro. Era o amigo da onça, um sujeito aparentemente inofensivo, boa pinta e tal, enfim, um lobo em pele de cordeiro. Porém, um lobo simpático. Pois foi exatamente esse protótipo da identidade malandra do brasileiro que o pernambucano Péricles de Andrade Maranhão adotou quando, naquele 23 de outubro de 1943, publicou na revista O Cruzeiro o primeiro cartoon de um dos personagens mais lembrados, se não o mais, do desenho brasileiro, o próprio Amigo da Onça. Foi quando ele foi na Rua Uruguaiana e fez. E o garçom começou a querer saber, mas você com esses rabiscos vai ganhar dinheiro mesmo? E ele aí olhou para a cara dele e disse, é essa cara desse chato mesmo que eu vou fazer. Aí fez a cara do garçom, sabe? Foi daí não parou mais. Tem até piada que a gente usava na peça. Cara, você imagina se você está andando no meio do mato, aparece uma onça na sua frente. Você, bom, eu tiro o revólver e dou um tiro na onça. Você não está com revólver. Você não tem um revólver. Bom, então eu tiro a faca e dou uma facada na onça. Você não tem faca, eu pego um pedaço de pau. Não tem pedaço de pau. Pô, você é meu amigo ou amigo da onça? E essa piada fazia sucesso na época, né? Então Péricles teve também esse tique de pegar. E até hoje é utilizado, né? Amigo da Onça ficou assim uma coisa forte. Você vê, ele surgiu em 1943, então é um bocado de tempo, né? que persiste. O Amigo da Onça é um dos personagens mais datados que a gente tem da história do humor gráfico. Eu acho que da história da indústria cultural ou da história da narrativa literária brasileira. Porque você vê o Amigo da Onça não só pelo seu jeito de ser, o bigodinho fino, o jaquetão branco, o cabelo com vaselina, com glostora, enfim, o cabelo empastado, a gente logo associa os anos 50.
O Amigo da Onça, personagem criado pelo pernambucano Péricles, fez tanto sucesso na época que leitores compravam a revista O Cruzeiro apenas para ver qual era a última aprontada por ele. Tinha gente que chegava no... O Jal era um garoto pequeno, ele me contou que chegava ia na banca do jornal, olhava, puxava a folha do Amigo da Onça e ia, deixava a revista lá. Muitos garotos faziam isso, muito. Na esquina do meu bairro, a gente se reunia, um grupinho de garotos, para fazer um jornalzinho que chamava-se O Pipoqueiro e para ver as piadas do Amigo da Onça. Elas tinham o Moacir Ceroula, ele tinha a coleção completa do Amigo da Onça. Quer dizer, completa, ele tinha um calhamaço que ele enfiava dentro de plástico e quando a revista chegava ele tirava a última, que era a última página do Cruzeiro e colocava ali. Então a garotada se reunia para ver a última do Amigo da Onça, sendo que a gente vinha na sequência, a gente vinha vendo todas de novo, ria, aquela do pênalti, da barreira, que o cara abre a perna da barreira e deixa a bola passar, a gente vinha vendo todas as antigas até chegar na última do Amigo da Onça. Pegava a revista, a primeira coisa que ia ver, vamos ver o que o Amigo da Onça fez essa semana. E eu colecionei muitos anos, desde 48 mais ou menos, que eu tenho essa coleção. Eu já vi essas charges na própria revista. Quando ela começou a separar a revista, como ela contou, para poder fazer o álbum que ela montou, aí nós passamos a reler frequentemente aquelas charges. Sempre foi muito cativante, né? Até pelo modo inocente como ele fazia essas piadas. Não havia lugar do país em que não se conhecesse o Amigo da Onça. Mesmo quem não lia a revista, e aí era a popularidade dele, tinha ideia do que significava o Amigo da Onça. O personagem, essa noção do sujeito que finge ser seu amigo, mas na verdade não é. Isso estava muito calcado na época e muito calcado especialmente na brutal circulação que a revista O Cruzeiro teve nos anos 40 e 50. A espera pelo desenho era tanta que a revista teve que mudar a localização do cartoon do pernambucano, publicada durante muito tempo na última página de O Cruzeiro. Muita gente costumava ver apenas essa página e não comprava a edição. Foi então que a direção da revista decidiu colocar o cartoon de Péricles no meio da revista, em páginas alternadas, de forma que as pessoas se sentiam obrigadas a comprar cada edição. E tive a paciência de arrancar folha por folha, mandar encadernar, né? Eu acho que isso aí até deve ser preservado, viu? Porque o mundo de hoje precisa conhecer esse humor sadio, sabe? Sem estar beliscando ninguém. Elas são exatamente a cara de hoje. Né? Elas se aplicam a acontecimentos e fatos do cotidiano hoje. Então, é um trabalho que foi feito há mais de 40 anos atrás, 50 anos atrás, e absolutamente atual. Então, se presta a qualquer tempo, a qualquer época e a qualquer pessoa. Ele surge no final do Estado Novo, né, em 1943. O DIP ainda era bem atuante. Portanto, ele estava sujeito, ele como todo o material da imprensa, estava sujeito à censura do DIP. Eu nunca encontrei nenhuma referência a algum desenho desse personagem ter sido proibido. Mas eu nunca vi uma página que ele tivesse envolvido diretamente em política, que ele falasse contra ou a favor de algum candidato, contra ou a favor de algum governo. O máximo que tem é o Amigo da Onça num ambiente eleitoral. Tem eleições, tem aquele negócio de cartazes, panfletos, não sei o que, aparece o Amigo da Onça numa cena dessa. Mas isso não é política no que a gente entende, quer dizer, defender uma ideia maior, uma coisa... Não, o Amigo da Onça... Assim como eu nunca vi o Amigo da Onça também praguejar contra falta d'água, contra aumento do preço da passagem de ônibus, contra a inflação. Ou seja, ele se envolvia num outro diapasão, que era no cotidiano, era o humor de costumes, o humor que está feito ao cotidiano das pessoas, fila, moralidade, mulher que trai marido, conversa de botequim, enfim, cenas do dia a dia. E falava muito do jeito da pessoa vestir,
aquele negócio, trabalhou muito com pessoas obesas, né, satirizando isso daí, porque ele brincava como na noção dos Três Patetas, né, que ridiculariza normas sociais, vamos dizer assim. Quando você faz, por exemplo, Charlie Chaplin correndo atrás de um policial, tem uma cena clássica dele que ele passa por baixo, o policial tenta pegar, não consegue, ridicularizando o poder. Isso descontrai a pessoa, você está quebrando uma regra pesada da sociedade, né? Então isso descontrai. Então o Péricles ia muito por esse caminho. Aos 20 anos, Péricles Maranhão já estava consagrado, conseguindo por 18 anos dar vida ao seu personagem. Tudo que ele via, não aceitava sugestão de ninguém, ele nunca aproveitou uma sugestão, nunca. Ele gostava de sentir aquilo que ele fazia, né? Criava na hora. O que ele olhava assim, ele ia fazendo. Tanto política, tudo, época de carnaval, Natal, tudo. Ele aproveitava as épocas e fazia. Com Getúlio ele fez muito também. E era assim, de tudo ele aproveitava, ele fazia o Amigo da Onça. Criava assim na hora. O Amigo da Onça não era um personagem de história em quadrinho. Até se tentou fazer um gibi do Amigo da Onça no final dos anos 50, mas não teve o mesmo apelo do que aquela piada de um quadro só. Não sei porquê, talvez porque o personagem não comportasse uma narrativa, era um personagem para ser visto imediatamente. Então, visto, entendeu, não entendeu. Toda quinta-feira ele tinha que levar ao cruzeiro um Amigo da Onça, né? Depois passou a levar 2 para na outra quinta-feira não ir, viu? Ele levava toda quinta-feira, então ele gostava de trabalhar de noite, depois de jantar, via alguma coisa, ouvia alguma música, aí na sala de jantar, na mesa ele começava a desenhar, e eu aqui, limpar as canetinhas de nanquim, limpar a borracha, fazer ponta de lápis. De vez em quando ele me perguntava qualquer coisa, para lembrar qualquer coisa, e ficava trabalhando até de madrugada. Mas ele trabalhou muito com o Milor no Pif Paf, né? Que era uma seção da revista O Cruzeiro também. Então ele fazia muito desenho para ilustrar os textos lá do Milor, né? Essa coisa toda. Ele tem um bom trabalho. Realmente o personagem tomava o tempo dele, né? Porque para você criar uma piada semanal, chega uma hora que há um desgaste. Você não tem muito escapatório. Em 29 de setembro de 1949, casou-se com Angélica Braga Guimarães Maranhão, no Rio de Janeiro. E no ano seguinte, nasceria o único filho do casal, Péricles Filho. E aqui é o filhote, tem o meu gatão e o meu gatinho. Ele gosta quando eu conto as histórias do avô, sabe? Tem muita história engraçada dele. E o pai é o Péricles Filho, ele é o Péricles Neto, né? E o pai é médico, é neurologista, graças a Deus, muito respeitado como médico, é professor também lá no Fundão. Porque o Amigo da Onça vai além da revista Cruzeiro, né? Ele se torna um personagem autônomo. Aí no Rio de Janeiro começaram a fazer doces com o formato de Amigo da Onça, né? De chocolate, de açúcar, que eram vendidos em docerias do Rio de Janeiro. Existiam decalques para colar em vidraças de carro, de caminhões, né? Páginas da revista com os desenhos do Amigo da Onça eram transformadas em pequenos quadros, exibidas em barbearias e outros espaços públicos. Enfim, ele ficava exposto numa difusão muito maior do que a circulação da revista em si. Às vezes a pessoa não sabia ler, não lia revista, não tinha acesso, não tinha dinheiro para comprar, mas conhecia o Amigo da Onça da parede dos botequins do Brasil. Parede de barbeiro, eu me lembro quando era moleque, ainda tinha Amigo da Onça grudado no espelho do barbeiro. Era a difusão, uma multiplicação, os publicitários chamariam isso de, acho que, recall ou multiplicação, enfim, não existia um marketing desenvolvido naquela época, mas o Amigo da Onça é um exemplo de marketing. E um dado a mais, o Péricles nunca enriqueceu com o personagem. Fica imaginando se o Péricles tivesse feito o que se chama hoje licenciado o personagem, vendido o personagem,
para produtos alimentícios, produtos infantis, brinquedos, objetos de banho e tal, teria ficado rico. Naquela época não. O personagem com essa força ficou restrito às páginas da revista e o Péricles ficou restrito ao seu modesto salário. E levantou o cruzeiro 2 vezes. O cruzeiro lá embaixo, ele levantou o cruzeiro. Tinha o cruzeiro internacional também, né? E era uma repercussão grande, grande. Ninguém desconhecia o Amigo da Onça, ninguém. A revista O Cruzeiro tem essa grande reformulação gráfica. Nessa reformulação gráfica são muito importantes as imagens, fotografias, ilustrações em geral, desenhos caricaturais. E as páginas do Amigo da Onça, do Péricles, e de O Pif Paf, a seção do Milor Fernandes, eram páginas de imensa importância do humor nessa revista. Eram páginas coloridas. Rarissimamente elas estavam em branco e preto. A revista tinha outras páginas em branco e preto. Essas, não. Eram páginas de grande destaque. E aqueles anúncios daquela folha, no avesso do Amigo da Onça, tinha um preço de propaganda. E aquela que ficava aqui, também, propaganda que faziam no governo, de enceradeira, de não sei o quê, era mais caro. Só porque estava ali na frente da página do Amigo da Onça. Entende? E já iam direto ali. O Péricles desenha de 43 até 61, até um pouco antes do golpe. Então ele meio que se identifica com esse período democrático de uma tentativa do Brasil se reencontrar consigo mesmo. Essa época em que ele viveu, fez as suas piadas, teve a sua vida útil, eu acho que a melhor expressão que nós temos desse período é o desenho do Péricles. Quando o Péricles morreu, começou a desenhar no lugar do Péricles o Carlos Estevão, que desenhava o Amigo da Onça, criação original, criação imortal de Péricles. Ele assinava assim, Carlos Estevão com a criação imortal de Péricles, o Amigo da Onça. Era outro Amigo da Onça, era até mais engraçado que o do Péricles, mas faltava uma certa malícia que o Péricles conseguia imprimir ao seu personagem. Talvez o desenho do Carlos Estevão era um desenho mais escrachado, o desenho do Péricles era um desenho mais certinho, então havia uma contraposição entre a piada, aquela piada meio cafajeste do Amigo da Onça, e um desenho quase acadêmico. Isso talvez desse o charme que o Carlos Estevão não tinha, porque o Carlos Estevão era excepcional em várias coisas, mas o desenho já ser escrachado, o desenho em si já era uma piada. Então quando ele fazia ainda, ele narrava uma situação de mau caratismo do Amigo da Onça, não tinha o peso que o Péricles tinha. Ele fica achando que o Amigo da Onça estava tomando conta dele. Quando ele chegava no lugar, olha o Amigo da Onça, Maranhão, o Amigo da Onça, ele ficava medonho da vida, porque não chamava ele Péricles, era o Amigo da Onça, entende? Chamava ele o Amigo da Onça, mas ele gostava do bonequinho dele. Sim e não. Sim, porque a grande maioria conhecia o Amigo da Onça e não conhecia pessoalmente o Péricles, né? Provavelmente se hoje, se naquela época existisse os meios de audiovisuais mais fortes, como a televisão, até a internet, o autor já fica muito mais conhecido, né? Então o Onça era muito mais conhecido do que ele. Então isso fazia com que às vezes ele aparecesse em um evento e ninguém soubesse quem era o Péricles, mas sabia que se ele falasse que era o desenho do Amigo da Onça, ele seria totalmente reconhecido, as pessoas adoravam, começavam a conversar com ele e tudo mais. Isso é normal dos autores, né? Acontecer com os autores, às vezes, diante do personagem. Péricles era um grande desenhista, mas um desenhista tendendo ao acadêmico. Ele não era um desenhista de grandes arroubos gráficos, que já existia no desenho de revista, no desenho de humor, no desenho de jornal da época em que ele desenhava. Então, ele era um desenhista, de certa forma, tradicional, mas era um desenho, ao mesmo tempo, extremamente fácil de ser visto. Um abajur era um abajur, um sofá era um sofá, uma mulher era uma mulher, um homem era um homem. Não existia esse negócio de você parar e ter que identificar o que é isso, o que é aquilo. Então, o desenho já dava uma grande facilidade das pessoas compreenderem o que era. Além disso, as piadas do Amigo da Onça geralmente eram piadas que tinham uma fala só e uma situação. Por exemplo, um vaso caindo de cima de um edifício e o Amigo da Onça embaixo chamando alguém para chegar mais perto dele, que ia ficar justamente no alvo do vaso. Era muito chapado. Chapado é o seguinte, a pessoa batia o olho e via o que era. Então, esse imediatismo é que dava essa noção essa
essa empatia, essa compreensão imediata do personagem. E ele, ao longo dos anos, o Péricles, desenvolveu essa síntese da piada telegráfica. Bateu o olho, viu. Bateu o olho, riu. Bateu o olho, funciona ou não funciona. Então, essa coisa imediata é que fazia com que o Amigo da Onça fosse extremamente popular. Ele sentia prazer em fazer aquelas piadas toda semana, ele sentia prazer. Às vezes dá a impressão que o personagem é o avesso do criador. Os amigos, pessoas que conviveram com o Péricles Maranhão sempre falam dele como uma pessoa doce, gentil, atenciosa, muito prestativa para com os amigos, né? Ele era uma pessoa alegre, entende? E era muito amigo mesmo. Mas tudo dá a impressão de que o Amigo da Onça é uma espécie de avesso do seu criador. Todavia não é um avesso ocasional, né? É um avesso que provavelmente todos nós precisamos ter. Daí o sucesso dele. Os leitores do Amigo da Onça não eram necessariamente iguais ao Amigo da Onça. Eles viam no Amigo da Onça o avesso, que eles não são, mas num certo ponto gostariam de ser. Quer dizer, um personagem com um enorme desembaraço, atropela os outros. É um personagem meio sem superego. Não tem proibições. Ele vai lá, faz tudo o que puder fazer para acumular poder para si. Seu primeiro personagem autoral ganhou o nome de Oliveira o Trapalhão. Quando ele estava fazendo o Oliveira Trapalhão, até aquele que o Oliveira está chamando, o Amigo da Onça, vamos que o Oliveira está esperando, que ele fez um autorretrato, eles foram lá no Cruzeiro para conhecê-lo e pediram que maneirasse um pouco, que estava mexendo muito com os portugueses. Mas foi numa boa, eles queriam conhecê-lo, sabe? O Péricles não só era um artista popular, um artista que tinha uma popularidade grande, mas era um artista do povo. Péricles era um homem do povo. O que ele gostava, pelo que eu li, pela biografia? Ele gostava do botequim, gostava de conversar com os amigos, gostava do que o brasileiro médio gosta de fazer, né? E ter uma convivência agradável. O Péricles tinha isso. Fisicamente, muita gente diz que o Péricles se parecia com o Amigo da Onça. Aí eu não sei, porque a ideia que eu tenho é que todos os homens de mais de 30 anos, dos anos 50, tinham o bigodinho fino e o cabelinho empastado. Aí não é vantagem. Fora isso, eu acho que a gente tem que tentar recuperar isso para entender o que era o Brasil e o que é o Brasil hoje. Mais do que recuperar o Amigo da Onça, reeditar o Amigo da Onça, é entender o que foi o Amigo da Onça. E o humor de hoje ele é sempre voltado para algum outro ponto atrás dele. Nós temos exploração política, nós temos exploração econômica, nós temos exploração social. Sempre o humor de hoje ele tem alguma coisa por trás que motiva aquele humor. E o humor do Amigo da Onça eu não via dessa forma. Eu via ele uma coisa muito inocente, muito descontraída, muito leve, né, para a época que ele foi feito. E gravou, como ele disse, foi com Marlene, foi a primeira, a Vitrola, depois Jararaca e Ratinho, foi Alvorada, e muitas outras, Santo Antônio, e tem opção de letras de música ali. Jorge Veiga gravou O Apartamento, era O Apartamento, muito interessante, Jorge Veiga gravou. Mas ele não se dedicava àquilo, então não ia trabalhar pela música. Ele fez aquilo para ver se sabia fazer e fez. Venceu, pronto, parou, continuou com Onça. Ele era um belíssimo pintor. Cheguei a ver alguns quadros, alguns óleos do Péricles, de um ótimo desenhista que de repente vai ficando só num personagem, só no Amigo da Onça. A revista O Cruzeiro era a TV Globo da época, né? A televisão estava começando, então era o meio de comunicação mais forte, jornalístico. Tinha até a versão já para a América do Sul, né? Em castelhano, da revista O Cruzeiro. Teve momentos da revista que ela chegou a tirar 750 mil exemplares nos anos 50, e o Brasil tinha 50 milhões de habitantes naquela época. Portanto, revistas que hoje tiram, né, as revistas de maior tiragem hoje são de 1 milhão de exemplares. A Cruzeiro tirava 750 mil exemplares
quando não tinha Fantástico, quando não tinha televisão, não tinha... Era a revista do Cruzeiro, era o Fantástico da época, né? Ela tinha um poder de fogo muito grande. O personagem, Amigo da Onça, conseguiu superar até esse quesito da revista do Cruzeiro, porque quando a revista do Cruzeiro vendia pouco, o Péricles fazia uma história em quadrinhos ou alguma coisa do Onça, levantava novamente a Ravendagem. Então dava para ver que era o carro-chefe, uma coisa estrondosa. Acho que hoje em dia dificilmente a gente pode dizer que houve um outro envolvimento desse assim na área de humor gráfico, como um Pasquim, que o pessoal comprava por causa do Enfio, por causa do Ziraldo e tudo mais, mas no caso do Péricles, o Amigo da Onça realmente atingiu a todos. E por conta disso, ele inspirou toda uma história. Ele é um personagem forte na memória caricatural brasileira. O Enfio, que é um nome muito importante do desenho humorístico brasileiro, já numa geração posterior à do Péricles, ele deu uma entrevista longa, que saiu na forma de um livro, da editora Vozes, ao Tarek de Souza, e nessa entrevista ele identifica o Amigo da Onça como um dos grandes personagens do humor brasileiro, como um personagem que tem uma grande presença na memória humorística brasileira. Péricles morreu, a revista O Cruzeiro publicou um desenho em homenagem ao Péricles, né, do Amigo da Onça chorando pela morte do Péricles. É um desenho de página inteira, o rosto do Amigo da Onça, uma lágrima escorrendo, né? É muito comovente, evidentemente, bonita a homenagem. Mas certamente é uma homenagem que o personagem habitualmente não faria. Ele não tem dó nenhuma de quem está morrendo. Ele não está morrendo, tudo bem. Mas eu falo isso não para criticar a revista, eu acho muito bonita a revista ter feito isso. Representava tudo. A vaidade, ele não era vaidoso, mas ele se orgulhava do que fazia, sabe? Ele se orgulhava. Agora, ele era muito modesto, ele não era vaidoso. É com o senhor. Pois não, meu jovem. Em que posso servi-lo? Meu nome é Péricles, eu vim do Recife. Basta mais um nordestino. Peça teatral muito interessante, que foi montada nos anos 80. Eu lembro que o Paulo Betti fazia parte da equipe de produção. Foi apresentada no Rio de Janeiro, em São Paulo. Eu acho isso muito bom, uma retomada, não apenas pelos desenhistas de humor, mas também em outras linguagens, né? Na linguagem do teatro, no cinema ainda não fizeram, mas a meu ver, um dia farão. Agora de frente, de costas. Procura jogar. Ai, meu Deus, é ele! É o Neto, senhor! Isso! Nós vamos ficar ricos! Nós por quê, cara pálida? Você vai ser meu personagem. Quem é? Claro, só pode ser você. Uma figura assim, com esse estilo, não tem duas iguais. Bom, tínhamos esse grupo de teatro, o pessoal do Vitor, sempre pensando em temas para fazer peças. A gente sempre teve uma preocupação em fazer peças relacionadas com a nossa formação, com o nosso... E uma vez o Sofredini, que era autor de... tinha escrito peças escreveu para a gente A Carreira do Divino. Eu acho que ele deu uma entrevista ou comentou que ele ia fazer uma peça sobre Amigo da Onça. E aquilo, eu falei assim, puxa, olha, é uma peça que eu adoraria fazer, né? Quer dizer, sempre, eu acho que aí plantou-se a ideia de fazer um dia o Amigo da Onça. Mas foi em 79 que eu trabalhei com o Sofredini. E depois a gente foi fazer a peça em 89. Fizemos eu já morava no Rio, e era uma espécie de continuação do pessoal do Vitor, o grupo que nós tínhamos no Rio de Janeiro, que era... não chegou a ter um nome de um grupo, mas é o que deu origem à Casa da Gávea, que está lá no Rio até hoje. Quando pintou essa ideia, eu falei assim, pô, Amigo da Onça, comecei a falar para esse pessoal que era próximo de mim, pô, vamos fazer uma peça sobre Amigo da Onça, todo mundo achou ótima a ideia, né? E aí, então, foi pesquisa e trabalho e tal, e conseguimos que o Chico Caruso... Nós fomos à casa do Milor Fernandes para pedir ao Milor que escrevesse a peça. E depois de uma reunião muito agradável na casa do Milor, que todos nós considerávamos um gênio, né? Assim, o Milor talvez seja vamos dizer assim, há um brasileiro na área
cultural hoje, que pode ser chamado de genial, né? É o Milor Fernandes, né? Então a gente estava lá assim, até um pouco nervoso, né? Todo mundo ali meio tenso na casa do Milor, e o Milor já deixou todo mundo à vontade, começou a contar todas as histórias da revista Cruzeiro da época, onde ele foi. Ele chegou a fazer uma parceria com o Péricles no Pif Paf, no Cruzeiro. O Milor escrevia aquelas frases geniais e o Péricles ilustrava. E aí o Milor falou assim, a melhor pessoa realmente para escrever uma peça sobre esse tema seria eu, mas eu não quero escrever. E estava presente o Chico Caruso, que fez assim, ó. Daí a gente falou, pô, Chico Caruso escreveu. E foi uma convivência maravilhosa, a gente ficou um ano trabalhando com o Chico, o grupo todo reunido, junto com o autor, porque o Chico ia escrevendo aos poucos, né? E muito sintético, Chico, porque como cartunista que ele é, ele tem ele escreve com uma brevidade, assim, as frases são curtas e é uma piada direto, né? No primeiro dia, quando eu encontrei o Chiquinho, encontrei o amigo da onça, né? O Chiquinho Brandão, eu fiquei nervosa. Depois fui indo, fui aceitando, sabendo que não era ele, era o Chiquinho Brandão. Né? Foi muito boa a peça, muito boa. Ficou em cartaz, acho que 2 anos, e viajou também. Mas tinha muita coisa, uma peça cara, tinha muita coisa. Mas o Paulo é fã do amigo da onça, e enquanto ele não fizer, que ele está terminando o Preto Velho, né? E dentro de 2 anos, 2 anos e meio, está cuidando da peça. Da peça não, do filme. Foi muito legal, a gente passou um ano, a gente se reunia no apartamento da Andréa Beltrão. O Sérgio Mamberti teve uma participação fundamental, até ajudando o Chico, vamos dizer assim, pestapando o texto, e o Sérgio era super organizado, cobrando da gente e do Chico, e teve o Nani também, que fez uma colaboração no texto, e foi uma peça belíssima, né, o Amigo da Onça. Pensa que eu não vi você dando bola pro balconista? Eu tava mesmo, e daí? Se eu não tivesse com as mãos ocupadas, eu te cobria de pancada. Quer que eu segure? Obrigado. Caralho, você me faz. Já pra casa. Essas homenagens, na minha ver, são importantes, significativas, bem como as reedições. No Brasil, as reedições são escassas. Dos desenhos do passado, às vezes, são feitas de maneira problemática. O próprio Enfio sofre desse problema, não é? As revistas do Enfio têm sido reeditadas, às vezes, fora da sua sequência cronológica, e aí a gente perde muito do significado delas. O Péricles merece sempre ser reeditado, é claro. É um nome muito importante do desenho humorístico brasileiro. Ainda. Livros em tudo. Sabe? Ainda hoje, o Amigo da Onça existe. Existe. Eu acho que o Péricles tem o valor dele justificado, ele está em vários livros, ele é reconhecido, depois de tanto tempo, ele ainda é reconhecido, os personagens dele são lembrados. A todo momento, os livros escolares que estão aí sendo feitos, os autores dos livros escolares sempre pedem alguma imagem do Amigo da Onça para colocar como exemplo. Sei lá, Jô Soares faz um livro, quer colocar o personagem no livro. Quer dizer, então ele está muito vivo ainda, e o que a gente tenta fazer é manter um pouco isso, porque a nossa história, e a história do humor no Brasil, é muito rica. E se a gente não preservar tudo isso, não fizer documentários, não fizer histórias sobre esses personagens e tudo mais, a gente vai estar sendo engolido, de certa forma, no que a gente tem mais nosso, né? Uma coisa é você copiar o que os americanos fazem, outra coisa é você trabalhar com material seu. Né? Então você tem aí os americanos conseguiram fazer o cinema voltar com força total usando personagens de quadrinhos. Se a gente não fizer esse trabalho com os nossos personagens e as nossas riquezas culturais, a gente acaba sendo engolido, né? O Amigo da Onça, se hoje
uma publicação, uma revista fosse fazer um personagem, pedir para um desenhista fazer um personagem como um amigo da onça, seguramente ele seria vetado, porque ele passaria pelos infindáveis departamentos de marketing, pela pesquisa de opinião, pela ver se aquilo é vendável, se não é, e seria vetado porque era um personagem negativo, nós não podemos ter isso na revista, tal, não sei o quê. Hoje no Brasil você tem criadores, artistas, desenhistas, escritores, argumentistas, que muitas vezes não têm a possibilidade de veicular o seu trabalho porque esbarram nessa barreira do marketing da revista. Isso vai vender? Isso não vai vender? Primeiro se pensa se vai vender, e não se aquilo tem a ver com o país, com os costumes e tal. Se ele reflete, ou se ele, de certa maneira, interfere na vida brasileira. Tal. Amigo da onça refletia, virou apelido de muita gente. Ah, sujeito é amigo da onça. Tal. Isso é cair na boca do povo. Eu imagino a felicidade do Péricles, mais do que o seu reduzidíssimo salário, isso devia ser o grande gosto dele. Quando houve a oportunidade de conhecer os originais do Péricles, a dona Angélica, viúva do Péricles, ela veio para São Paulo lançando um livro que era pela editora Busca Vida, e ela trouxe alguns originais para uma exposição, numa lojinha ali na Vila Madalena. Aí eu não perdi essa chance, né? Fui até lá ver e aí eu puxei uma conversa com ela. Falei, dona Angélica, a senhora não acha que o Brasil precisa continuar discutindo essa coisa do malandro, corrupção e tudo mais? Porque a gente sempre está dando voltas e sempre acabamos no mesmo lugar. Essa parte aí tem que ser discutida e o onça é ótimo para isso daí. Vamos voltar com o onça? E ela na hora topou assim, ela falou, ó, manda algumas ideias para mim, para eu dar uma olhada, como que seria e tal, essa coisa toda, e daí a gente vê. Aí eu fui fiz contato com a Editora Abril e a Editora Azul também, que pertencia à Editora Abril, e eles tinham lá uma revista que estava sendo lançada, que era bem estilo popular, meio cruzeiro mesmo, né? E cabia o personagem. Eu chamei um desenhista também pernambucano, que é o Otávio Cariello, para fazer o desenho. As piadas eram minhas, né? Eu dei um direcionamento para o personagem, as piadas começaram a trabalhar com personagens atuais, né? Na época, 1990, o Ayatollah Khomeini, depois Collor, né? Xuxa, uma série de personagens da época. E comecei a fazer um pouquinho mais, não só ir para o lado da cultura social, mas do lado da charge, da política, um pouquinho mais do que o Péricles ia, porque eu acho que o momento exigia. Então comecei a brincar muito com os políticos, essa coisa toda, e funcionou. Foram 2 anos e pouco, terminou o contrato, não foi refeito o contrato, mas a gente continuou com o personagem depois na revista do Estadão, e publicando em outras revistas eventualmente. E agora a gente está, assim, tentando uma adaptação para televisão em vinhetas. Se fizemos sua vasectomia, mas não era troca de sexo? Né? Ou com bonecos, né? Com bonecos de manipulação, esse tipo de coisa, que é uma linguagem mais voltada para o formato que tem os programas hoje em dia. O Plim Plim da Globo, essas coisas todas que estão surgindo na televisão, a MTV investindo em animação, né? O Cartoon Network está produzindo animação brasileira também. Quer dizer, então está havendo uma abertura para esse lado. E o onça cabe direitinho porque as piadas dele são o toque de time de televisão. Né, casam direitinho com TV. Eu penso então que a sobrevivência do personagem, a meu ver, deve ser pensada, de um lado, na devida homenagem ao Péricles, na devida homenagem à sua capacidade artística, naquele momento de fazer essas coisas. Então pensarmos como há uma grande riqueza artística que ele produziu entre 1943 e 1960. Por outro lado, há uma retomada que não é cópia, não é uma repetição mecânica, mas é repensar essas questões em relação a outras historicidades. Por exemplo, eu penso que o Enfio, sem imitar o Amigo da Onça, sem imitar o Péricles no caso, né, ele faz uma retomada numa outra situação histórica, quando ele cria os Fradim, quando ele cria vários dos seus personagens, que aí rediscutem questão do poder na conjuntura já da ditadura militar nos anos 70 especialmente, né, a produção do Enfio se dá principalmente a partir do fim da década de 60 e ao longo da década de 70, até a sua morte já na década de 80. O Enfio eu penso que é um desenhista muito importante que retoma questões
do Péricles, retoma questões do personagem Amigo da Onça num plano de criação, que não é de cópia, não é de imitação. Aí ele constrói uma outra historicidade artística, né, em relação ao momento que ele está vivendo. Os personagens do Enfio. Eu, no livro que escrevi sobre o Amigo da Onça, faço uma comparação de alguns temas entre Enfio e Péricles, né? Como há uma proximidade formal e ao mesmo tempo como as soluções são diferentes, porque a história é outra, porque Enfio está desenhando num outro momento. Então tem temas muito próximos, e que o Enfio conhecia certamente, mas ele não está imitando, ele está recriando num outro momento histórico. A mesma coisa a gente poderia pensar em relação aos desenhistas mais importantes dos nossos dias, né? Se nós pensarmos, por exemplo, em algumas coisas do Laerte, que não está imitando nem Enfio nem Péricles, mas está retomando em relação à historicidade do seu tempo. E pensando sobre essas questões da violência cotidiana, das relações de poder entre os seres humanos. Ninguém sabe hoje quem foi, ninguém, eu digo de grande público, a não ser os especialistas, o Zé Caipora, que era um personagem que a gente podia dizer, criado pelo Ângelo Agostinho, um caricaturista do tempo do Império, que fez uma história em quadrinhos chamada Zé Caipora, no final do Império, que era também um picareta, um cara que queria se dar bem. Se quiser forçar a mão, podia dizer, era um amigo da onça, o bisavô do amigo da onça. Ninguém se lembra hoje quem é o Zé Caipora. Está confinado às coleções de jornais nas bibliotecas. Ninguém se lembra que foram vários artistas de teatro, autores, escritores, cronistas. Então, o Péricles é mais um artista brasileiro que fica confinado ao esquecimento e está sendo recuperado agora por esse documentário por conta da gente não valorizar a nossa história. Não são os nossos artistas, é a nossa história. Eu acho que o Péricles é um momento da história brasileira que tem que ser recuperado. O que o Péricles tem a ver com um período extremamente democrático da vida brasileira? Acho que tem tudo a ver. Então é a recuperação da história, ele ia recuperar o Péricles e a dimensão artística que ele tem. É claro que hoje em dia ele é menos conhecido do grande público. Talvez o Amigo da Onça seja mais conhecido do que Péricles. O personagem é mais conhecido do que o criador. Mas ele, em termos de estudiosos do assunto, em termos de produtores da área de desenho do humor, é muito respeitado como uma figura histórica significativa do humor brasileiro. O que me intriga, e eu acho que aí sim, não é a comparação com o passado, mas a comparação com o presente. Por que o Amigo da Onça não faz sucesso hoje, não faria, e as tentativas de se reeditar não atingiram aquele sucesso? Porque o Amigo da Onça, o mau caratismo dele, me parece, nos anos 50, era a exceção. Ou seja, aquele picareta que era o Amigo da Onça, era um tipo excepcional no cenário brasileiro. Com a evolução das coisas, ou até com a involução de alguns costumes, algumas normas de convivência, fruto de crise econômica, fruto de falta de perspectivas, a convivência nas cidades, especialmente, porque o Amigo da Onça é um personagem urbano, ficou muito mais tensa, muito mais atritada. E uma coisa que era exceção passou a virar quase regra, passar os outros para trás. A lei de Gerson, você ser um pouco mau caráter, um pouco cafajeste para se dar bem, é uma coisa exaltada para bem. Então o Amigo da Onça hoje é um inocente. O Amigo da Onça hoje fatalmente seria passado para trás na primeira esquina. Então talvez por isso ele seja um personagem que ficou para trás. Ele é inocente demais para andar nas ruas de uma grande cidade brasileira hoje. Em 31 de dezembro de 1961, Péricles Maranhão faleceu. Deixou uma lacuna insuperável até hoje no mundo do riso nacional. Mas a sua criação resiste e mantém grande empatia com o povo brasileiro até hoje. E talvez seja uma das melhores definições do humor brasileiro já conseguida pelo traço de um artista. Olha, a grande lembrança é ele mesmo. O que ele foi de bom, né? O que ele fez, como ele era apaixonado pelo filho, que é o Péricles Filho. Essas coisas todas me faz sentir muita saudade dele, sabe?